sólidos e indica ou não, né, o uso das tecnologias. E na competência 5, que é a questão das projeções cartográficas, que também indicam o suporte tecnológico. Bem, esta é a primeira coleção analisada em matemática de contexto de Viana. A coleção ela se subdivide em 6 volumes, então a gente tem um volume específico para espacial. No capítulo de geometria, ele é subdividido em 5 tópicos, em que o primeiro é geometria de posição, e aí ele divide os sólidos em duplas, né, basicamente. O segundo é prisma de cilindro, o terceiro tópico é pirâmide de cone, o quarto tópico é só a esfera e o último é algumas noções de projeções cartográficas. Eles dão início ao capítulo de geometria apresentando um texto fazendo uma associação entre a geometria e as construções. Né? Eles trazem, inclusive, alguns tipos de tijolo, né? Tijolo apresentando as dimensões, para estimular a associação da geometria aos conhecimentos matemáticos de profissionais de construção. Não há definições, o autor não apresenta nenhuma definição, não prova nenhum teorema, inclusive alguns 2 axiomas que ele cita, que tomam como verdadeiros, porque assume nas orientações específicas que essa não é a ideia do livro. Então, ele apresenta, o livro é bem visual, todos os tópicos ele apresenta algumas figuras, realmente, para estimular a visualização dos estudantes. E quanto ao cálculo de medida de área de superfície, ele segue o mesmo padrão que a gente vê nos outros livros, ele faz um caminho a todo visual, mas também chega à forma. E quanto ao cálculo de volume, ele faz uma generalização do princípio de Cavalieri para todos os sólidos, incluindo a esfera. Quanto às atividades propostas nos livros, na verdade, todos os tópicos os autores indicam 2 situações para fazer uma introdução do conteúdo que será abordado. Esta é uma das situações do capítulo de geometria de posição. Ele traz o cubo mágico e faz algumas questões associando ao cubo mágico. Aqui a gente consegue ver o nível zero de visualização de planilha. Não explora muito a questão das propriedades do cubo e a associação ao cubo sólido é feita bem informalmente, caso estimulado para os estudantes fazer essa associação. Então, ao longo dos tópicos, eles apresentam 2 situações, e aí nas atividades propostas, eles trazem os elementos que estão aí